Vamos então, elevando os nossos pensamentos ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e vamos iniciando o Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus, o Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada, está iniciado. Graças a Deus e graças a Jesus. Primeiramente, boa noite a todos os amigos e irmãos do Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. É com muita alegria que estamos aqui novamente para passarmos o Evangelho da noite. Hoje o nosso tema, gostaria de falar da redenção. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, precisamos entender o que a palavra redenção, um dos significados que está no dicionário, eu vou dizer, é libertação. Sim, libertarmos dos nossos sentimentos escuros, nos libertarmos das coisas que não são boas para a gente. Temos que entender que Jesus, ele esteve entre nós, nos ensinando o amor, nos demonstrando com suas parábolas os seus ensinamentos. Porque naquela época, aproximadamente, ou um pouco mais de 2000 anos atrás, que Jesus falava por parábolas? Porque o povo daquela época, eles não estavam preparados para a verdade, toda a verdade que liberta da ignorância. Então ele usava parábolas para que o povo, para que pudesse explicar em outra linguagem, para que ele não sofresse punição grande. Porque se ele falasse claramente, como hoje nós falamos, ele não ia ser, na verdade, entendido. E ele poderia ir antes dos 33 anos, que diz a história que ele desencarnou na cruz, né? Então é muito importante a questão de libertar o nosso coração das trevas. Como assim das trevas? Porque todo ódio, todo rancor, às vezes está dentro do nosso coração, todos os sentimentos inferiores, ocasionando mal-estares, ocasionando dificuldades no lar. Então, por isso, nós estamos falando na questão de sentimentos. Quando nós temos sentimentos inferiores, se a gente não aprender a reconhecer o que nós somos, para que a gente possa ser homens e mulheres melhores, mais evoluídos, mais diferentes, né? Ou melhor, diferentes. Então, temos essa condição. A questão nós precisamos nos redimir dos nossos erros passados na existência atual e aprender que nós temos que limpar o nosso coração perante as dificuldades que já aconteceram ou possam estar acontecendo. É aprender a lidar com os problemas com mais leveza. É aprender que redenção é libertação. Nós temos que aprender a se libertar das coisas que não são boas para nós. Sentimentos de ódio, de rancor. E trabalhar para que esses sentimentos não habitem mais dentro do nosso coração. Porque quando o ser humano
se encontra, nessa questão, ele se encontra em trevas, porque ele se deixou dominar por essa questão. Então nós temos que tomar certos cuidados com as coisas que nós estamos fazendo, falando, agindo. Nós temos que pensar no hoje e transformar a nós. Aprender que para conhecer, para saber o que nós somos, nós precisamos nos conhecer muito bem. E não adianta toda a ira, todo o mal, toda a cólera que ainda temos, se não aprendemos a observar nós, porque nós observamos muito o que o outro é, o que o outro faz. Não adianta a gente olhar, na verdade, o que eu estava falando, os erros, o que o outro é, sendo que nós não olhamos o nós, sendo que nós não olhamos a nós. A proteção se baseia nisso, nos libertarmos da escuridão, nos libertarmos dos maus sentimentos, nos libertarmos daquilo que nos faz mal e aprender a reconhecer o que nós somos, olhando para nós, para transformar esse homem ou essa mulher, que nós homens e nós mulheres, nos transformarmos para sermos melhores seres humanos, para que nas próximas encarnações que reencarnarmos aqui, voltarmos melhor do que nessa que aqui chegamos. É uma grande oportunidade de aprendizado, porque Jesus, ele é o nosso maior exemplo de amor, de caridade. Esteve entre nós ensinando o seu evangelho. Jesus, ele mostrou o caminho para muitos que estavam perdidos. Jesus, ele tinha facilidade de ajudar aqueles que estavam se sentindo perdidos. Ele tinha facilidade de curar, de ajudar, de fortalecer. É o nosso maior exemplo, é o nosso irmão, entenderam? Então nós temos que observar quem é o Redentor. Jesus, ele esteve e foi muito mal entendido aqui quando esteve entre nós. Nós tínhamos o nosso Redentor, aquele que ia libertar o povo da ignorância. Como que ele ia libertar? Como ele libertou, aliás? Com o Evangelho e com suas palavras sábias do Evangelho. Entenderam? Então foi assim, Jesus nos libertou, e depois de muitos e muitos tempos que a gente foi entender isso, né? Que a gente veio a entender. Depois que a gente fez uma besteira, né? De crucificar um homem bom na cruz. Mas, meus queridos, era a necessidade evolutiva, né? Tem essa questão. Jesus tinha que passar pelo que passou, porque ele precisava para passar para isso. E ele disse, quando passou por essa dor, porque Jesus sofreu muito mais do que nós, e muitos de nós estamos reclamando, maldizendo, né? Falando, reclamando, e ele não. Ele disse uma das últimas palavras, quando ele estava se libertando do corpo carnal dele, ele disse, o meu espírito eu entrego a vós, meu Pai. Quem ele estava falando? Ele estava falando que ele entrega o espírito dele a Deus. Então, a gente pode verificar a questão que ele se libertou do corpo, que ele se libertou.
Então, o que aconteceu? E ele libertou o povo daquela época, muitos da ignorância, com suas parábolas, com seus dizeres do Evangelho, fortalecendo o povo no lado do bem. E ele se libertou e disse uma palavra assim: destrua esse templo, que eu reconstruirei em 3 dias. Muita gente não entendeu qual templo que ele está falando, do que ele está falando. Se a gente destruiu o templo lá eles pensaram que era outra coisa que ele estava falando. Mas não, ele estava falando dele. Aí entra a questão da ressurreição. O que acontece? A questão é que ele falou que ele ia ressuscitar, mas nunca disse que ia ressuscitar do corpo.